Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim, né? Estamos dando início a mais um trimestre. Estamos chegando ao final do ano de 2020 e vamos dar início ao nosso último trimestre do ano. Amém? Nossa temática desse trimestre é as histórias de fé e coragem. E hoje vamos estar falando de um amigo de Jesus que teve muita fé e coragem, né? Com certeza vocês já ouviram falar desse amigo de Jesus. Então, vamos aprender um pouco mais sobre ele. Antes da gente começar a nossa lição de hoje, de número um, vamos estar fazendo uma oração, ok? Feche seus olhinhos e vamos orar. Senhor, meu Deus, nosso Pai, nesta hora, meu Senhor amado, Deus, eu quero te apresentar cada criança, meu Senhor, sua família, meu Pai. Deus, te agradecemos por mais um trimestre que se finalizou e por mais um que vai se iniciar, meu Senhor. Deus, continua guardando nossos professores, meu Senhor amado, que o Senhor continue dando força, sabedoria e entendimento para fazer a tua vontade, Pai. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. O nosso título da nossa lição de hoje fala sobre Noé, um pregador ousado, né? Quem já ouviu falar da história de Noé? Todos nós já ouvimos falar da história de Noé, né? Então vamos estar lendo no livro de Gênesis, capítulo 6, o versículo 5, que diz: E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente, né? E aí vocês leem até o versículo 24 e depois vocês vão ler o capítulo 8 do livro de Gênesis e o versículo 15, que diz: Então falou Deus a Noé, dizendo: Sai da arca, tu e tua mulher e teus filhos e as mulheres de teus filhos contigo. E aí vocês leem até o versículo 17, tá bom? Para poder a gente ganhar tempo. Capítulo 8, do versículo 9 até o versículo 17. Então, né? Como eu já falei, vamos falar sobre Noé. A história de Noé é uma história muito bonita de fé e coragem, né? A lição ela nos diz que nos dias de Noé, as pessoas viviam sem temor a Deus, né? Eles faziam coisas que deixavam o nosso Criador muito triste, né? Então Deus viu que a natureza humana era má, né? Como nós lemos nosso capítulo 6 e o versículo 5. Então Deus, vendo que a natureza humana era má, anunciou, mandou que Noé anunciasse ao seu povo, né, que aquela cidade iria se destruir por um dilúvio, né? Mas o povo achou que Noé estava ficando maluco, né? Que como é que Deus ia destruir uma cidade com um dilúvio? O que é dilúvio, né? É uma tempestade, é uma chuva muito forte que demora a passar. Então Deus viu que Noé era um homem correto e obediente a ele, né? Então Deus reservou um livramento para Noé e a sua família, né? Então Deus ordenou que Noé, aqui eu vou mostrar para vocês, ó, a família obediente, né? Noé, sua esposa e seus 3 filhos e as esposas dos seus 3 filhos. Como se chamavam os filhos de Noé? Sem, Cã e Jafé, né? Então todos esses vão entrar na arca, porque era uma família obediente e temente a Deus. Então Deus ele ordenou a Noé que Noé fizesse o quê? Uma arca, a construção do plano de Deus. Então, Deus tinha um plano para Noé e a sua família. E que plano era esse? Salvar Noé e toda a sua família daquele grande dilúvio, né? Então, Deus ordenou que Noé construísse uma arca, né? Que coubesse ele, toda a sua família e os animais, né? 2 animais de cada espécie, um macho e uma fêmea, que existia sobre a terra, né? E assim Noé, como ele era muito obediente e temente a Deus, assim ele fez, né? Então Noé construiu a arca e quando a arca ficou pronta,
Deus ordenou que Noé entrasse na arca, né? Entrasse na arca com toda a sua família, né? A família obediente e os animais, os casazinhos de animais, 2 de cada espécie, um macho e uma fêmea. E assim aconteceu. A arca ficou pronta e Noé e sua família entrou na arca. E aí o que foi que aconteceu? Deus fechou a porta. Mas Deus, ele conhece tanto o coração do homem que ele achou melhor fechar a porta por fora, porque ele sabia que se ele fechasse a porta por dentro, Noé poderia querer salvar o povo, não é isso? Então Deus fechou a porta da arca por fora, né? E então aconteceu o quê? O grande dilúvio. Eu creio que não vai dar para vocês enxergar, mas aqui é muita chuva e a arca está sobre a água, né? Então aconteceu o grande dilúvio. E aí todos nós sabemos que esse dilúvio durou muito tempo, né? Quanto tempo o dilúvio durou? 40 dias e 40 noites. Meu Deus, quando chove 2 dias, já ficamos morrendo de frio e pedindo que essa chuva acabe. Imagine chover 40 dias e 40 noites, não é verdade? Mas Noé, como ele tinha muita fé no Senhor, ele ficou dentro da arca com sua família durante 40 dias e 40 noites, né? Então, quando passou aqueles 40 dias e 40 noites, Deus enviou um sinal para Noé para mostrar que a tempestade já tinha acabado, né? Quem sabe que sinal foi esse? Quem sabe? Né? O sinal foi o quê? Uma pomba. Noé soltou a pomba, né? Por uma janelinha que tinha na arca e a pomba ela voou. E quando ela voltou com um ramo de oliveira no seu bico. Então Noé ele percebeu que a tempestade tinha acabado e que ele poderia sair da arca com sua família, né? E todos nós sabemos que a arca ela pousou em um monte, né? Chamado Monte Ararat. Ali a arca ficou atracada, né? E Noé pôde sair da arca com sua família e todos os animais que Deus ordenou que ele levasse consigo, né? Então, crianças, o que essa lição quer dizer para vocês? Né? Que temos que ser obedientes ao nosso Deus. Temos que ter fé no nosso Deus. E vocês repararam que Noé, ele não deixou se corromper pelas pessoas que achavam que ele era maluco e que Deus não poderia fazer aquele grande dilúvio? Pois bem, Noé ele não deu ouvidos para aquelas pessoas. E o que aconteceu com aquelas pessoas? Todas morreram afogadas. Somente Noé, sua família e os animais que estavam dentro da arca sobreviveu àquele dilúvio, né? Então o que a Pró Adriana quer falar para vocês é que mesmo estando rodeado de pessoas que fazem coisas que não agradam ao nosso Deus, nós temos sempre que agradar e obedecer ao nosso Deus. Não temos que fazer coisas erradas para agradar os nossos coleguinhas, não é isso? Então temos que agradar somente a Deus, obedecer somente a Deus. E Noé, ele foi um exemplo de homem que teve fé e obediência a Deus. Por isso, ele conseguiu se salvar daquele grande dilúvio, né? Que vocês venham entender a cada dia, né? Que temos que ter fé, temos que ter esperança do nosso Deus. Somente Ele é que dá-nos a vida eterna. Não é verdade? Então, por mais que muitos ao seu redor queiram que você faça coisas erradas, Pró Adriana, que coisas erradas? Desobedecer, né? Bater no coleguinha, desobedecer a mamãe, o papai, mentir, tudo isso são coisas erradas, não é verdade? Então isso desagrada a Deus e deixa o coração de Deus muito triste. Então que vocês venham, crianças, somente agradar a Deus e obedecer a Ele e ter fé, ter esperança no nosso Deus, tá bom? Que Deus em Cristo vos abençoe e até a próxima. Fiquem com Deus, tá bom?
Beijos.